Olá, eu sou a psicóloga clínica Juliana Leôncio Bordim e hoje nós vamos conversar sobre um tema que está impactando profundamente essa geração. Por que os jovens estão com tanta dificuldade de viver o amor de forma saudável e verdadeira? Você já parou para pensar por que tantos jovens hoje têm dificuldade em amar? As pesquisas mostram que a geração Z se sente mais solitária e insatisfeita com a vida amorosa do que as gerações anteriores. Por exemplo, um estudo aponta que enquanto a geração X teve em média 10 parceiros sexuais em toda a vida, a geração Z teve apenas 5 e hoje 52% dos jovens de 16 a 24 anos preferem ficar sozinhos do que manter relacionamento ruim. Esses dados sugerem que há algo novo e complexo acontecendo. A angústia de não se sentir amado, a pressão de marcar território nas redes sociais e um certo receio de compromisso parece caminhar juntos. Dinâmicas atuais de desejo, de sexo e de compromisso. Nós vivemos numa era de ficar, apps e encontros casuais. Muitos jovens diferenciam claramente ficar de namorar pela intensidade de compromisso envolvido. Segundo estudos qualitativos, as relações atuais tendem à individualidade e liberdade, muitas vezes com um ar de descartabilidade e superficialidade. Em outras palavras, é muito comum buscar em alguém companheirismo e respeito, mas também surge um medo grande de assumir responsabilidades no amor. Então nós ouvimos por aí, por exemplo, alguns exemplos, relatos de alguns jovens que preferem estar solteiros para poder sair à vontade, aproveitar as festas e evitar certas cobranças, mesmo que sintam falta de companhia. É como se existisse um jogo ambíguo entre a busca por sensações muito rápidas e uma vontade de profundidade genuína. Muitas vezes o outro acaba virando um meio para a nossa própria satisfação. Então essa geração, ela está buscando sexo, diversão ou validação instantânea. E quando falta algo a mais, aí pode esquecer, a relação vai desmoronar mesmo. Isso cria um campo amoroso cada vez mais instável e complexo. Outro exemplo que eu vou citar: muitos relacionamentos atuais começam com paixão muito intensa, mas muito rapidamente esmorecem quando a primeira dificuldade surge. A qualquer sinal de falha ou de qualquer chatice, as trocas de parceiros são vistas com muita naturalidade. Essa mudança reflete um novo paradigma, a ideia de que o amor é algo que só se vive intensamente e muito prontinho, como se não der certo, passa-se para uma outra experiência e é fase, né? Pula a fase. Vivemos na era do imediato, do espetáculo, as redes sociais e os aplicativos de encontro estimulam cada vez mais um amor de performance e tudo virando curtida, tudo é exibido em tempo real. E esses jovens acordam para a pressão de ter um namoro instagramável, como aponta muita gente aí estudando essas áreas. Nas redes só postamos os momentos perfeitos, viagens luxuosas, encontros românticos perfeitos, vidas de conto de fada. Isso gera um choque quando a vida real é diferente. E essa disparidade causa muita insegurança, como por exemplo, meu relacionamento não está assim. Será que eu sou normal? Tá tudo certo? Além disso, a cultura do tudo para ontem, que o sociólogo Douglas Rushkoff chamou de choque do presente, reforça essa ansiedade. Queremos satisfação imediata e não toleramos nenhuma frustração. Encontrar um problema e pensar já deu virou muita rotina. Nas relações amorosas, o imediatismo se traduz em pouca paciência para as brigas, medo de cada queda de libido ou de qualquer tipo de chateação. Por isso, muitos jovens optam por namoros discretos, fora das redes, justamente para fugir dessa pressão da perfeição. Ser discreto se tornou uma forma de protesto silencioso contra a necessidade de expor tudo. Como destaca a psicóloga Ray Wells,
Essa geração está fazendo detox digital, vivendo o momento, preferindo nutrir o vínculo no privado do que expor tudo no público. Então é menos post, menos ansiedade de comparação, menos pressão de ser o relacionamento perfeito. Já Freud dizia que somos movidos pela busca do prazer, mas que existe também uma força oposta inscrita em nosso inconsciente. No clássico Além do Princípio do Prazer, de 1920, Freud constatou que repetimos compulsivamente situações dolorosas, como se nosso psiquismo tentasse consertar algo antigo. Ou seja, mesmo querendo conforto, nosso inconsciente nos atrai para cenários conhecidos de sofrimento. Isso explica porque às vezes repetimos padrões nos relacionamentos, buscamos as mesmas dinâmicas que nos machucou no passado, na tentativa fracassada de obter um desfecho diferente. Freud nos alertou: essa compulsão à repetição nos traz prazer. Não nos traz prazer, ela apenas sinaliza que temos algo não resolvido internamente. Por exemplo, uma pessoa que teve um pai ausente pode inconsciente se envolver sempre com parceiros emocionalmente distantes, na esperança inconsciente de mudar essa história. Essa repetição acontece silenciosamente, quase sem percebermos, e pode gerar muita angústia, muito sofrimento ou até traumas. Compreender esse padrão é o primeiro passo para quebrar. A psicanálise nos mostra que levar ao inconsciente o porquê repetimos esses dramas permite, enfim, elaborar o trauma e viver de modo diferente. Outro mestre é o Lacan. Ele nos lembra que o amor é sempre atravessado pelo vazio interior. Nós nos apaixonamos porque sentimos falta de algo em nós mesmos e inconscientemente buscamos no outro esse complemento. Segundo Lacan, há uma dinâmica de falta e busca. Idealizamos no parceiro como se ele pudesse preencher nosso vazio interno. A famosa ideia de alma gêmea, muitas vezes é essa ilusão de completude. Como Lacan provocou, amar é dar o que não se tem a alguém que não o quer. Isso significa que projetamos no outro nossos próprios ideais e carências e acabamos frustrados quando percebemos que ele também é humano e também é limitado. Em palavras do psicanalista João Pedro Nowak, o amor idealiza enquanto o desejo busca o inatingível. É por isso que, após a paixão inicial, muitos relacionamentos entram em crise. Aquela imagem perfeita que tínhamos desmorona diante da realidade. Entender essa dinâmica é libertador. Significa aceitar que ninguém vai preencher totalmente esse vazio interno. Essa é uma tarefa nossa. No laço amoroso saudável, o outro nos confronta com nossas imperfeições e nos ajuda a crescer em vez de ser apenas um pedestal. Jung, por sua vez, nos ensina sobre projeções e desenvolvimento pessoal. No início de uma paixão, é comum enxergarmos no outro nosso Deus ou a nossa deusa interior. Jung chamou isso de ânima no homem e ânimos na mulher, figuras internas do inconsciente que acabam sendo projetadas no parceiro. Já sentiu aquele turbilhão de idealização em que o outro parece simplesmente perfeito, enigmático e impossível de se afastar? É essa força desses arquétipos em ação, como diz o terapeuta John Stanford. Apaixonar-se por alguém pode ser, em certo sentido, apaixonar-se por si mesmo. Vemos mais nossa imagem interna, refletida do que a realidade do outro. E com o tempo, essas projeções perdem a intensidade e a epifania inicial esfria. Jung nos lembra que o verdadeiro desenvolvimento
do amor exige individuação, um trabalho de autoconhecimento e fortalecimento da própria identidade. Ao desenvolvermos a nossa individualidade, nos tornamos pessoas mais inteiras, capazes de amar sem buscar no outro a completude. Jung enfatiza que só há verdadeiro crescimento pessoal quando equilibramos nossa singularidade com a capacidade de nos relacionar. Assim, no longo prazo, relacionar-se junguianamente é lidar com o espelho, reconhecer que no outro vemos partes nossas, boas e ruins, e ao compreendermos isso, trabalhar para unificar nosso mundo interior. Em suma, amar com consciência junguiana é aprender a retirar gradualmente as projeções e conhecer tanto a si quanto ao parceiro de forma mais real e madura. A terapia cognitivo-comportamental, a TCC, foca nas crenças e nos comportamentos. Ela nos ensina que todos carregamos ideais centrais sobre nós mesmos e sobre o amor. Muitas pessoas desenvolvem crenças de desamor. Sou indigno de amor. Ninguém poderia me amar de verdade, etc. Essas autoafirmações ainda são feitas na infância. Essas crenças atuam como filtro. Quem pensa, sou fundamentalmente não amável, tende a buscar aprovação excessivamente, sabotar qualquer chance real de amor e escolher, sem perceber, parceiros que confiem sem medo de rejeição. Por exemplo, se você acredita lá no fundo que não merece ser amado, talvez rejeite gestos de carinho ou interprete um elogio como uma mentira. Segundo a TCC, isso é uma autossabotagem, um jeito inconsciente de provar que a sua crença, a sua falsa crença está totalmente certa. Além disso, muitos adotam a esquiva emocional, evitam se permitir sentir plenamente ou se expor em um relacionamento para não confirmar o medo de ser ferido. Mas quanto mais fugimos das emoções, mais difícil se tornam os vínculos afetivos. E a boa notícia é que a TCC também oferece ferramentas para mudar isso. Identificamos esses pensamentos automáticos negativos e os questionamos. Por exemplo, em vez de ninguém me ama, podemos praticar substituir por posso merecer amor mesmo sendo imperfeito. Criar novas ferramentas, novas experiências, onde você experimente confiança e respeito, ajuda a desconstruir os antigos padrões. Com o tempo, a terapia mostra que você é capaz de construir relações saudáveis, sim, aprendendo a reagir diferente da repetição inconsciente. Em resumo, não somos condenados às crenças de infância, podemos reformular nossa forma de pensar, reformular a nossa forma de amar e abrir espaço para conexões reais. Depois de tudo isso que eu estou falando aqui, fica claro que não é apenas culpa sua se os relacionamentos estão sendo difíceis. Nós somos filhos de uma cultura imediatista, de histórias familiares complexas, de experiências sociais elevadas. Mas existe esperança e saída, e o primeiro passo é olhar para dentro de você. Você pode aprender a amar de forma mais consciente. Isso significa reconhecer seus medos, reconhecer seus padrões, suas falsas crenças, dar-se tempo para confiar de novo e entender que nenhuma relação será perfeita o tempo todo. Reconstruir esses vínculos afetivos saudáveis envolve paciência, comunicação clara e respeito mútuo. Aceitar o outro com seus defeitos, sem idealizar demais e comunicar suas próprias necessidades com sinceridade sempre. Lembre-se, dica da Ju, amar conscientemente também é conhecer-se. Cada desafio amoroso é uma oportunidade de autoconhecimento. Se perceber que está enfrentando um ciclo complicado, medo, ansiedade, autossabotagem, não hesite em me buscar. Não hesite em buscar ajuda psicológica profissional. A terapia não é sinal de fraqueza, e sim de fortaleza. É um espaço seguro para preencher, para você aprender a se amar de maneira mais saudável.
Eu sou a psicóloga clínica Juliana Leôncio Bordin, eu estou aqui para te ajudar nessa jornada. E se você sentiu que esse vídeo falou com você, lembre-se, você não precisa passar por isso sozinho. Quando quiser conversar ou aprender mais estratégia para lidar com o seu relacionamento, para lidar com o seu sofrimento, com as suas angústias, suas ansiedades, suas depressões, entre em contato comigo lá no WhatsApp, que eu vou deixar aí logo abaixo para vocês. Eu ficarei muito feliz em ouvir sua história e oferecer apoio psicológico. Um beijo da Ju e até o nosso próximo vídeo. Tchau!